As pequenas atitudes que podem fazer diferença no seu dia a dia. Na Som Maior Premium. Qualidade de vida. Professor filósofo Lúcio Pachter, bom dia. Bom dia, Delor. Tudo bem, Lúcio? Onde é que tu está hoje? Hoje estou em Fortaleza. Fortaleza. Chama a atenção das pessoas que acompanham o programa o quanto o Lúcio se desloca, o quanto ele corre o Brasil. Uma semana ele fala de João Pessoa, na outra ele está em Manaus, às vezes, raramente ele fala de casa em Porto Alegre, fala de Fortaleza. Hoje o Lúcio está em Fortaleza. Pois bem, ontem eu estava em Teresina e ontem eu estava em São Luís do Maranhão. E um dos temas que nós trabalhamos no São Luís foi a relação com o futuro. Um tema bastante interessante. Há muitos filósofos que trabalharam essa questão e nós vamos agora dar uma olhada nisso. Existem algumas terapêuticas de algumas escolas dão uma grande ênfase ao presente, mostrando que é muito importante que se viva o aqui, o agora. De fato, para algumas pessoas eu acho que isso é interessante. Mas há muitas pessoas que precisam necessariamente do futuro como referência, como vivência. E nesse aspecto há várias relações que se estabelecem. Vamos ver algumas delas. Quando nós falamos do futuro, algumas pessoas vivenciam o futuro de uma maneira bastante interessante, curiosa. Elas trazem vários aspectos do futuro para agora, fazendo uma ligação muito interessante. É como se elas já estivessem vivendo o futuro aqui. Isso acontece, por exemplo, quando há projetos muito bonitos que a pessoa tem para logo a seguir ela começar a fazer, e esses projetos respingam suas luzes para cá, enchendo o presente de esperança, enchendo o dia a dia de luzes muito importantes, que dão ânimo à pessoa. Dessa maneira, muitos aspectos que estão no futuro já se tornam presente e se diluem no presente. Para algumas pessoas isso chega a ser de tal forma que elas perdem a noção entre presente e futuro quanto a vários aspectos. E aí no consultório, quando elas estão falando sobre o amanhã, elas falam sempre no tempo presente sobre isso, porque já vivem esse futuro. Ele se torna tão presente para algumas pessoas. Mas outros têm outras relações. Há alguns que fazem rupturas e colocam uma coisa em cada lugar, separadamente. Isso tem vários dispositivos que se apresentam a partir de uma colocação como essa. Alguns, por exemplo, fazem um movimento de contraste. E esse movimento de contraste apresenta, em vários casos, critérios comparativos. Nem sempre isso é bom, viu? Porque às vezes a pessoa vai colocar o futuro como algo muito bacana, muito bonito, e o presente como algo muito ruim, muito distante, e a passagem de um para o outro se torna então problemática. A pessoa parece que vai precisar de um grande salto, de um grande esforço, e outras vezes isso causa uma desvalorização do presente. O presente passa a ser insignificante, algo a ser suportado, enquanto o futuro não. O futuro é bacana, é bonito, é importante. E é assim que muitas pessoas abandonam completamente as coisas que estão fazendo em prol de outras que são, às vezes, uma esperança, talvez nunca cheguem. Existe esse fator. Mas há muitos outros. Algumas pessoas, por exemplo, nessa relação com o futuro, deixam tanto o presente quanto o futuro de lado e vão em direção a um passado no qual elas precisam de certos elementos. Como quem vai consultar uma biblioteca para pegar elementos em direção ao que virá depois. Uma consulta ao acervo. Essas
viagens que algumas pessoas fazem tem muitos aspectos interessantes. Um deles é a pessoa sabe as rotas que ela está seguindo e navegando. Algumas pessoas navegam mal nessa situação e acabam nessa consulta ao passado em direção ao futuro se perdendo pelos caminhos. Uma das características disso é que a pessoa, ao ficar perdida nesses caminhos, ela pode estar fora do tempo em que as coisas estão acontecendo. Então, por exemplo, você vai a uma festa, encontrar seus amigos e tal, e subitamente você vê um que, enquanto fala de aspectos ligados ao futuro, ele vive totalmente tempos presentes, ele vive situações, pensamentos e questões que são ultrapassadas com relação a esse futuro. Que, aliás, nada tem a ver. É como alguém colocar problemas que foram vencidos já e que não tem mais nada a ver, problemas de uma Europa que era dividida por muros e paredes, em relação a um futuro no qual isso sequer se coloca. Quer dizer, as pessoas estarão em outro patamar, em outras questões. Mas a pessoa, às vezes, não sabe disso. Nem sempre a pessoa está ciente dessas coisas. E para aqueles que estão em volta dela, puxa, isso fica tão grotesco, não é? Bem, há muitos aspectos da relação com o futuro. O futuro pode ser promessa, o futuro é esperança, o futuro às vezes é inexistente, ele é só uma referência. A pessoa, quando elas se reportam ao futuro, elas não fazem isso na forma de uma vivência propriamente. É quase como uma miragem, um sonho. No fundo, alguns não acreditam de fato nisso que se chama um futuro. Eles estão fazendo um diletantismo. Esses aspectos que eu citei em direção ao futuro são apenas ilustrativos. Porque o assunto é muito amplo e filosoficamente ele tem vários endereços aí que a gente poderia ilustrar. De qualquer forma, para os nossos ouvintes que acompanham o programa, uma mensagem interessante em torno disso é saber observar de que forma esse futuro participa hoje do presente. Se ele é relevante, se ele está em linha com o que está acontecendo no presente. Alguns consideram o futuro como se ele fosse mágico e completamente descontextualizado do que está acontecendo agora. E, na maior parte dos casos, ele é quase um estado, uma consequência de muitos aspectos. Um abraço a você, aos nossos ouvintes e até a próxima.